Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo vou falar sobre dança e expressividade. Uma questão importante no campo da arte, em geral, né, de qualquer forma de expressão artística, é tentar entender como que a qualidade do trabalho artístico se relaciona justamente com a questão da expressividade. Esse é um problema que se aborda a partir de diversos pontos de vista. Por exemplo, o que faz uma obra de arte ser importante? O que faz ela ser representativa? É a qualidade técnica? É o virtuosismo do artista? Ou é uma questão de contexto, de expressividade da época? Enfim, o que faz com que uma obra seja considerada uma grande obra? Se a gente for pensar em termos de virtuosismo, e aí pensando especificamente no exemplo da pintura, poucos artistas vão se igualar aos renascentistas, como por exemplo o Caravaggio. Mas será que as obras desses artistas encantam a todo mundo do mesmo jeito? O Kant, que é um filósofo alemão que viveu na época do período do Iluminismo, ele afirmava que o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não possa ser definido pela razão. É importante dizer que afirmar que a beleza é aquilo que agrada universalmente não significa dizer que só é belo aquilo que todo mundo julga que é belo, mas sim que todas as pessoas possuem um senso comum estético e que, portanto, todo mundo é capaz de identificar ou de sentir a beleza. Eu vou voltar à filosofia do Kant em outro momento, mas aqui eu faço essa pontuação apenas para destacar que, na visão dele, a beleza não está no objeto, ela está na gente. Quando eu digo, portanto, que uma música é bela ou que uma dança é bela, o que eu digo diz respeito a mim e não ao objeto artístico que eu estou apreciando. O Kant chama isso de juízo reflexionante, justamente porque o juízo do belo é sempre subjetivo, né? Porque, afinal, ninguém pode me obrigar ou obrigar você a aceitar que uma coisa é bela, não tem como alguém fazer isso. Mas, ainda assim, a gente faz esse tipo de juízo sobre o gosto, tentando provar, tentando demonstrar, ou até mesmo induzir outras pessoas a concordarem com a gente em relação àquilo que a gente considera, do ponto de vista da arte, por exemplo, que é bom ou que é ruim. Um exemplo simbólico disso é o que aconteceu com o Thom Yorke, que é o vocalista e compositor da banda inglesa Radiohead. O Radiohead é uma banda de rock e o Thom Yorke nunca foi um protótipo daquela imagem do vocalista que é um galã, esse tipo de coisa assim. Ele nasceu com o olho esquerdo paralisado, ele passou por várias cirurgias quando ele era criança e eu não tenho certeza sobre isso, nunca li algo específico nesse sentido, mas eu imagino que a aparência pode ter sido uma fonte de constrangimento dele diante de outras crianças, né, de outros adolescentes na época dele, porque a gente sabe como as pessoas se comportam nessas situações em relação à aparência das outras pessoas. Mas em uma banda de rock, ele podia se esconder ali e a aparência dele não era um pré-requisito para a qualidade daquilo que ele fazia. O tipo de música que o Radiohead faz foi mudando ao longo do tempo e isso agrada ou desagrada aos fãs em medidas distintas, enfim, mas tem um público muito grande que acompanha o trabalho da banda até hoje. Mas o fato que eu quero relatar aqui é relacionado a um clipe específico de uma música chamada Lotus Flower. Esse clipe foi lançado em 2011, a música, né, e o clipe, e no clipe, que é bem diferente de outros da banda, o Thom Yorke aparece dançando. Para alguém que era recluso e que não gostava de se expor, dançar diante de uma câmera, se mostrando ali para o mundo inteiro era algo bem diferente, até de alguma medida talvez até inusitado. Mas no lugar de perceber ali a expressão artística do Thom Yorke, boa parte das pessoas viu naquele momento um motivo para rir dele, surgiram muitos memes, muitas pessoas dizendo que aquilo era ridículo, que ele não sabia dançar, que era horrível alguém se expor daquele jeito. E aí um coreógrafo inglês chamado Wayne McGregor veio ao público dizer que o Thom Yorke dançava muito bem, não só dançava bem, como aquele vídeo que as pessoas estavam vendo e rindo do vídeo, não era uma coisa aleatória, não era uma dança aleatória, mas era um vídeo que foi coreografado justamente pelo McGregor. A imprensa, especialmente na Inglaterra, ficou muito surpresa porque o Wayne McGregor é um coreógrafo muito respeitado na Inglaterra. Ele já trabalhou no Royal Ballet, já fez vários filmes de sucesso, né? Ele já coreografou coisas em vários filmes de sucesso. E o trabalho dele não parecia, a princípio, ali para as pessoas, compatível com aquilo que o Thom Yorke estava fazendo no Lotus Flower. Mas se a gente olhar essa questão de uma outra forma, a gente vai, obviamente, entender que o Thom Yorke não é um dançarino mesmo, assim, de formação. Então ele não vai ter o virtuosismo, a técnica corporal de outras pessoas que já trabalharam com o Wayne McGregor, outras pessoas que ele já coreografou, atores e dançarinos, enfim, pessoas que têm esse trabalho de corpo. Só que dizer que o Thom Yorke não tem um trabalho de corpo significa dizer que ele não pode dançar ou que ele não sabe dançar? Isso significa que ele não pode ser coreografado, inclusive fazendo um bom trabalho em relação à qualidade do movimento que ele demonstra ali naquele clipe, naquele vídeo, enfim. Isso significa alguma coisa nesse ponto específico de percepção da qualidade daquele trabalho de dança? Eu acho que não, mas o fato é que muitas pessoas duvidaram de que o Thom Yorke tinha sido mesmo coreografado, mesmo depois do Wayne McGregor falar sobre isso, muita gente ficou na dúvida, digamos assim,
né? Como se ele tivesse algum motivo ali para mentir. E aí, uns 2 anos depois, eles fizeram um outro clipe juntos, dessa vez de um projeto musical do Tom York, que não é o Radiohead, mas é um projeto à parte chamado Atoms for Peace. Nesse novo clipe, coreografado mais uma vez pelo Ewan McGregor, o Tom York aparece dançando, só que agora ele não tá sozinho, ele tá na companhia de uma dançarina, que é uma dançarina que trabalhava na companhia do Ewan McGregor. E aí ver os dois dançando juntos faz toda a diferença, porque você percebe que mesmo que o Tom York não tenha a técnica e a habilidade daquela dançarina, é uma dançarina chamada Fukiko Takase, mesmo que ele não tenha essa técnica que ela tem, a gente percebe ali que ele pode dançar, que ele consegue dançar e que o que ele faz é expressivo e significativo. E eu acho que isso vale para qualquer arte, obviamente, porque sim, algumas pessoas têm mais habilidade, mais técnica, mais virtuosismo que outras. Mas isso não significa que elas não podem fazer aquilo que outras pessoas fazem. Claro que a gente não está falando do mesmo nível de excelência para dançar, ou para pintar um quadro, ou para tocar um instrumento. As pessoas têm capacidades diferentes. A não ser que a pessoa tenha uma limitação que é fisiológica mesmo, alguma coisa, enfim, né, que dificulta ela ter movimento, ou ter uma capacidade de organização fisiológica, né, ou mental para poder fazer aquela atividade. Se não for isso, as pessoas podem fazer produtos artísticos, e aí, claro, medir, comparar a qualidade é uma outra coisa. Em uma palestra, e acho que é interessante esse exemplo também, uma palestra de 2014 no TED Talks, o Ewan McGregor mostra o processo criativo dele. Ele fica no palco junto com 2 dançarinos e ele monta uma coreografia enquanto ele explica o método, que é um método de trabalhar junto com aquele grupo, com aquelas pessoas, né, com aquela pessoa que ele está coreografando, e não de apresentar uma coreografia pronta. Então ele não faz uma coreografia e mostra para a pessoa para ela copiar, mas ele cria junto. Então, essa técnica é interessante, eu fico imaginando se não foi essa técnica exatamente que ele usou com o Tom York, talvez tenha sido, não sei, mas é um exemplo interessante que quando você vê eles no palco fazendo isso, você percebe que com dançarinos experientes ele consegue um tipo de resultado que é esteticamente muito específico. Mas será que não é possível fazer o mesmo com qualquer pessoa? Eu fiquei imaginando aqui se foi essa técnica que ele usou com o Tom York. Se ele pegasse qualquer outra pessoa que não é um dançarino, mas estivesse disposta a fazer, ele não conseguiria também alcançar um resultado estético que é interessante, né, que é significativo? E a partir disso, a partir desse exemplo do Tom York, dessa discussão que eu coloquei aqui, a minha ideia é justamente pensar o que faz a boa arte? É a técnica ou é a expressividade? E aí eu deixo isso com uma pergunta. O que você acha? Existe um que é predominante e qual é esse que é predominante? Bem, obrigado por me acompanhar aqui em mais esse vídeo, espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe. Se você não está inscrito aqui no meu canal, que é o Conexão Filosófica, eu peço para você se inscrever, porque ajuda muito. E é isso, obrigado pela sua audiência, até a próxima, tchau.